Bom dia a todos, novamente. Obrigada mais uma vez por estarem presentes nesta apresentação das farmácias Holland para mais um caso clínico, agora do mês de abril. Muito obrigada à farmácia Holland Moraes Soares por ter aceito este convite e por estar aqui dedicada com este tema. Este mês temos o tema da asma, portanto, a patologia da asma e dispositivos inalatórios em receituário. As farmácias Holland são certificadas pela ISO 9001 e é nesse âmbito que estamos a fazer este projeto uma vez por mês. Obrigada à farmácia Moraes Soares. Temos aqui a Elizabeth e a Raquel connosco. Passo-vos a palavra. Obrigada. Olá, muito bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui e partilhar este pequeno caso com as farmácias aqui presentes. Escolhemos o tema então da asma e dispositivos inalatórios e vamos começar a apresentação. Passo aqui a palavra à minha colega Raquel para começar. Bom dia. Então, concretamente, em relação ao caso que vos apresentamos hoje, é um utente que já é habitual da farmácia, género feminino, tem 25 anos e tem então este diagnóstico de asma já desde a infância. A medicação que é utilizada para controlar a patologia é a receita que vos mostramos naquela aqui, receita 1, portanto, de janeiro, mas é à semelhança daquilo que já utiliza para controlar esta patologia. Não tem outras patologias, nem alergias medicamentosas conhecidas, tirando aqui esta componente mais atópica já associada à própria patologia de base. Portanto, a situação estaria controlada, mas após uma infecção respiratória viral aguda, aconteceu, pelo que percebemos depois no fim de janeiro, acabou por, como consequência, haver um agravamento dos sintomas respiratórios, portanto, uma maior frequência nas crises e uma maior utilização daquilo que é a medicação da SOS. E, portanto, recorreu ao médico para fazer algum ajuste terapêutico. Na sequência desta consulta ao médico, então, o utente dirige-se à farmácia para fazer a dispensa daquela que é a receita que identifica como receita 2, portanto, mais em cima, com o inalador de manutenção. Portanto, o utente vem dispensar a sua própria medicação e vamos fazendo então este aconselhamento. Relativamente aos medicamentos que estão prescritos na receita, temos então o anti-histamínico H1 não sedativo, que é a desloratadina de 5 mg em comprimidos revestidos. Este é um medicamento que nesta dosagem, nesta forma farmacêutica, pode ser administrado a partir dos 12 anos de idade. Relativamente ao seu uso durante a gravidez e a amamentação, os estudos não revelaram efeitos nefastos diretos no feto. No entanto, no que diz respeito à amamentação, foi identificada a presença da substância ativa no latente. No entanto, não é conhecido o efeito. Em termos de contraindicações, aqui há uma questão curiosa que, para além da hipersensibilidade à substância ativa, como é uma contraindicação em qualquer medicamento, a hipersensibilidade à substância ativa e aos seus recipientes, neste caso a desloratadina, como deriva de um outro antihistamínico H1 sedativo, que é a loratadina, também, no caso da pessoa ser alérgica à loratadina, também não poderá fazer a desloratadina. O Montelukast entra também na classe dos antiasmáticos e broncodilatadores, mas concretamente nos anti-inflamatórios antagonistas dos leucotrienos. Está indicado nesta dosagem, nesta forma farmacêutica, a partir dos 15 anos de idade. Depois existem as outras dosagens disponíveis para crianças mais jovens, a partir de 6 meses. Durante a gravidez e a amamentação deve ser avaliado a sua real necessidade. No entanto, é uma das substâncias ativas que não está desaconselhada, apenas é uma precaução, mas em termos de efeitos no desenvolvimento do feto ou até após o nascimento, durante a lactação, não foram encontradas efeitos secundários ou alterações. Na prática, dentro dos anti-inflamatórios, este até é o que será o que tem menos reservas.
A contraindicação, pronto, é sempre a hipersensibilidade à substância ativa excipiente e não apresentava mais nada. Relativamente aos insuficientes renais, também não foi, no caso de necessário, a utilização não é necessária fazer o ajuste posológico. No que diz respeito à parte dos inaladores, a utente apresenta então 2. O primeiro é a budesonida com formoterol, na dosagem de 320 microgramas por dose mais 9. É um glucocorticoide associado a um agonista adrenérgico beta, pode ser utilizado a partir dos 12 anos. E aqui há uma questão, a budesonida e o formoterol, nesta associação, pode ser utilizado como terapêutica de manutenção ou terapêutica de alívio. E no caso da prescrição médica da nossa utente, a posologia indicava que deveria ser feita em SOS até um máximo de 8 em 8 horas. No entanto, aquilo que os RCMs disponibilizam, os RCMs das 3 dosagens desta associação, indicam que, de facto, pode ser utilizada em terapêutica de alívio, que seria então a utilização em SOS, mas até à dosagem de 160 microgramas mais 4,5 e não a de 320 mais 9. Nesta dosagem, ele apenas está indicado a sua utilização como terapêutica de manutenção. No caso concreto da nossa utente, quando foi prescrito, de facto seria para ser utilizado como terapêutica de manutenção. No entanto, a nossa utente referiu que, como não era algo habitual dela, saberia que não iria fazer como manutenção, seria ali uma barreira à adesão à terapêutica como manutenção, e a médica indicou-lhe então para fazer em situação de SOS. Agora, pronto, a utente foi informada desta situação, que nesta dosagem normalmente não é utilizado, não está indicado para terapêutica de alívio, e ficou então combinado numa próxima consulta falar então com a médica para confirmar se iria manter esta dosagem na terapêutica de alívio ou se iria reduzir para 160 mais 4,5. A sua utilização durante a gravidez e a amamentação tem sempre que se avaliar o benefício, o risco-benefício, e concretamente para os insuficientes renais também não estão conhecidas alterações. O segundo inalador, este sim que seria utilizado como terapêutica de manutenção, é também uma associação de um glucocorticoide, mas com um broncodilatador, administrado a partir dos 12 anos de idade. Durante a gravidez, pronto, mais uma vez, deve ser utilizado apenas se os benefícios forem superiores ao risco, ainda que existem estudos em animais e nos estudos em animais foi revelada a toxicidade reprodutiva. No entanto, nas doses clínicas que são utilizadas no uso humano, essa toxicidade não foi evidenciada. Relativamente à amamentação, neste caso deve-se avaliar mesmo aqui 2 questões, ou a descontinuação da amamentação se realmente não houver alternativa e tiver que ser utilizado este inalador, ou então a utilização do inalador durante a amamentação, mas isso será sempre uma decisão entre a utente e o médico. Relativamente à insuficiência renal, o risco é muito baixo, é mesmo, segundo o RCM, o risco chega a ser de 1%, porque ele é maioritariamente excretado nas fezes. Eu aqui esqueci-me só de referenciar, vou passar aqui para o slide seguinte. No que diz respeito às interações medicamentosas e efeitos adversos. A desloratadina, não estão reveladas interações relevantes em termos de efeitos adversos. Os que mais evidenciam e que são mais frequentes é a fadiga, a xerostomia e cefaleias. No entanto, não podemos aqui esquecer que, sendo um antihistamínico, tem também um potencial efeito uma alteração na pressão arterial, e que poderá conduzir, após um uso continuado do medicamento, poderá contribuir para o aumento da pressão arterial. O Montelukast apresenta como uma interação medicamentosa mais frequente com os indutores do CYP3A4, o 2C8 e o 2C9, nomeadamente com os medicamentos, a fenitoína, o fenobarbital e a rifampicina. Felizmente não são medicamentos que são utilizados com tanta frequência no dia-a-dia, portanto, no caso da nossa utente, não era uma questão. Em termos de efeitos adversos, poderá causar os que são evidenciados com maior frequência, são as diarreias, as náuseas, vômitos e as infecções do trato respiratório superior. No que toca aos inaladores, a budesonida com o formoterol também tem interação com o CYP3A4, com os inibidores do CYP3A4, com os bloqueadores dos adrenoreceptores beta, e aqui temos, não é o caso do nosso utente, mas pode acontecer com uma maior frequência ao balcão, porque normalmente
as interações com formas farmacêuticas oftálmicas, de uso oftálmico, não são tão frequentes, e neste caso é um inalador que apresenta uma interação medicamentosa já com alguma relevância com as gotas oftálmicas estimulol e cartiolol, que são duas substâncias ativas bastante utilizadas. Pronto, mais uma faixa etária mais avançada, mas bastante utilizadas. Em termos de efeitos adversos, são os efeitos adversos clássicos associados ao uso dos inaladores, como as candidíases na orofaringe e a pneumonia, mas no caso de doentes com TPOC. No caso da fluticasona com o vilanterol, em termos de efeitos adversos, temos novamente a candidíase da boca e da garganta, porque isso está associado ao uso, aos cuidados a ter após o uso do inalador, que a Raquel já vai explicar mais à frente, e também pneumonia, infecção do trato respiratório superior, bronquite, gripe, estes são os mais frequentes. Em termos de interações medicamentosas, as que foram evidenciadas são pouco frequentes, uma vez que atingem concentrações plasmáticas muito baixas. No entanto, as que são mais frequentes são as que são associadas à utilização de inibidores CYP3A4, porque poderão ter uma exposição sistémica aumentada por acumulação do fármaco no organismo. Passo então agora a palavra à Raquel. Só aqui mudar o slide para a Raquel poder continuar. Portanto, passando então aquilo que é a nossa informação e no aconselhamento em si, no ato da dispensa, o que falamos com o utente primeiro, então, esta questão de perceber se é a pessoa que vai levantar a medicação, obviamente que a transmissão da informação acaba por ser diferente se temos o utente que vai fazer a terapêutica, neste caso inalatória, ou se é um cuidador ou algo do género, e portanto aqui conseguimos confirmar isso, não só cruzamos sempre os dados. No caso, sendo um utente habitual, já tem cá a ficha de cliente, portanto, cruzamos os dados da receita com essa informação que temos no nosso sistema e também sempre aqui através dessa comunicação mais verbal para confirmar se efetivamente é a pessoa que vai utilizar estes medicamentos. Também aqui com os registros da ficha de cliente, percebemos que não havia um registro de outras dispensas deste novo inalador e, portanto, acabamos por também utilizar esse ponto de divergência daquilo que é o histórico que temos como motivo para questionar se é um medicamento novo, se já tinha feito, o que é que motivou a introdução deste novo medicamento e, de facto, então foi aqui que percebemos que tinha havido uma infecção respiratória, já estava recuperada, mas houve aqui algumas sequelas desta infecção, o que levou à introdução então desta medicação. Aqui foi também que percebemos que efetivamente já havia um inalador, tinha aqui uma dosagem que não está que não está preconizada para uma utilização em SOS e que era essa utilização que estava a ser feita. Aqui também a questão da adesão à terapêutica, de utilizar este inalador como o utente já estaria habituado a utilizá-lo em SOS e a ter dificuldade, e referiu essa dificuldade em adesão à terapêutica deste inalador como manutenção e portanto a médica introduziu este novo inalador para distinguir um bocadinho melhor aquilo que era a medicação da SOS e a medicação da manutenção. Portanto, no que se enquadra naquilo que é o diagnóstico e a terapêutica para o tratamento da asma, está enquadrado com a situação clínica do utente, mas surgiu então aqui esta questão da dosagem da terapêutica em SOS. Passando para o slide seguinte, aquilo que é a nossa utilização ou seja, o aconselhamento que fazemos em si, portanto, focando apenas então aqui neste novo inalador. Se puder passar o slide, para falar um bocadinho também deste inalador e da forma como indicamos um inalador diferente e que cuidados é que temos nesta dispensa. Portanto, o que questionamos sempre se já teria utilizado algum dispositivo deste género numa outra fase. No caso desta utente não, era a primeira vez que estaria a contactar com este tipo de dispositivos. Portanto, fazemos a explicação e a demonstração da utilização do dispositivo e no caso, como também seria a primeira inalação, questionámos e o utente concordou em fazer a primeira inalação na farmácia para averiguar logo aqui algumas situações que pudessem ser melhoradas para uma utilização ótima. No caso deste tipo de dispensas, nós na equipa temos um documento mesmo de apoio ao ensino dos inaladores, este excerto que eu aqui tiro
do uso do dispositivo Ellipta é uma parte deste documento, no caso era o que fazia mais sentido para este caso, em que temos mesmo por passinhos um resumo mais conciso daquilo que são as informações mais importantes para dar ao utente na utilização deste inalador. Portanto, não só todos os passos da inalação, como também aqui a questão de, por exemplo, evitar que os dedos tapem a zona do ventilador, porque isso pode evitar ou comprometer a passagem do ar e afetar depois também a inalação que o utente vai estar a fazer. Ter sempre atenção para suster a respiração após a inalação, selar bem o bocal no momento da inalação e depois também a seguir, ao fechar o inalador, o passo a seguir será sempre para enxaguar a boca com água, não engolir a água, a seguir também fazer, por exemplo, a lavagem, a higiene oral se fizer sentido, para evitar que haja deposição dos corticosteroides na cavidade oral e evitar também aqui a questão das candidíases orais, como a Elizabeth já tinha referido. Mas, pronto, temos sempre esta interação nos utentes quando são inaladores novos, em especial, mas também depois o acompanhamento pós-dispensa, fazemos sempre a questão de se está a dar bem com o inalador, se há aqui alguma dúvida que possa ter surgido, se às vezes as pessoas, principalmente neste tipo de utentes que já têm aqui uma situação crónica, que passaram por dispositivos diferentes, às vezes pode haver alguma experiência que se identifica num inalador e não noutro, e conseguirmos ter este contacto, este acompanhamento ajuda a esclarecer aqui um bocadinho estas dúvidas e melhorar a adesão à terapêutica. Por fim, as indicações, se puderes passar o slide, para passarmos então para as indicações mais não farmacológicas e o acompanhamento pós-dispensa. Acabei por já referir aqui na questão da pós-dispensa, mas lá está. No caso, o inalador até tem mesmo a indicação das doses, portanto sabemos que um dispositivo inalatório dá para 30 inalações. Se eu tentia fazer uma por dia, sensivelmente dali a um mês deverá voltar para fazer a dispensa do novo inalador. Como temos estes registros na ficha de cliente, acabamos por tentar também comparar esta informação para perceber se houve falhas na adesão ou não. E mesmo questionar e abordar o utente no sentido de perceber se está a correr tudo bem, se teve dificuldades na utilização, se notou ou não já alguma melhoria. E depois também aqui reforçando as medidas não farmacológicas, como há esta componente atópica e mais alérgica no caso desta utente, a evitar a exposição aos alergénios acaba por ajudar também a espaçar mais as crises e minimizar os sintomas associados à patologia. Portanto, tudo o que seja ações de limpeza e de higienização dos espaços, de objetos que possam acumular mais pó, evitar a exposição a este tipo de situações, portanto, arejar os locais, utilizar os desumidificadores para também manter os espaços que mais frequenta em condições que possam evitar ao máximo o desencadeamento das crises e a exposição àquilo que são fumos de tabaco e outro tipo de fumos. Aqui a exposição ao exercício físico, digo, mais de forma moderada, mas que seja com suporte à parte cardiovascular, para também aumentar um bocadinho aquilo que é a capacidade respiratória, acaba por ser importante no controle da patologia. Portanto, normalmente são estas as indicações a nível de medidas não farmacológicas que damos. A nossa apresentação conclui-se. Não sei se tem alguma dúvida, mas estaremos disponível para discutir aqui algumas questões. Obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada, Elizabeth e Raquel.